Beleza, pessoal, vamos falar agora sobre o micrômetro centesimal, tá? Como que eu faço a medição, como que eu faço a leitura no micrômetro com resolução de 0,01 milímetro, ou seja, a leitura na resolução centesimal. Primeiro passo, pessoal, leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha. Então, eu tenho a bainha aqui, né? E aqui é o tambor. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a leitura dos micrômetros inteiros na escala da bainha. Eu vou até dar um zoom aqui nessa imagem para que você consiga ver melhor aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, leitura, né, dos milímetros inteiros na escala da bainha. O que eu vejo aqui? Primeira coisa que eu tenho que olhar e eu tenho que saber, né? Na bainha, cada traço aqui de cima vale 1 milímetro. Então, eu tenho isso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, ok? Esses traços de baixo, eles estão centralizados entre os traços de cima. Ou seja, eu tenho aqui 0, esse cara aqui que está aqui embaixo é o 0,50, né, que é o meio milímetro. Aqui em cima 1, 1,5 embaixo, 2 em cima, 2,5 embaixo, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 e assim por diante. Ou seja, a parte de baixo ela está exatamente no meio dos traços que aparecem na parte de cima, ok? Na parte do tambor, cada traço vale 0,01 milímetro. É como se fosse um centésimo de milímetro, como se fosse um centavo se a gente estivesse falando em dinheiro, ok? Então eu estou aqui falando que a primeira coisa que eu tenho que fazer é a leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha. Eu tenho que olhar esse traço vertical do tambor, de qual valor da bainha que ele já passou. Ele fecha e ele abre. Quando eu coloquei a peça para sofrer a medição aqui, ele parou em um local. Então esse traço aqui, ó, ele passou do 5, passou do 10, passou do 15, passou do 16 e passou do 17. Então perceba aqui, ó, 17 milímetros é onde esse traço aqui passou, ok? Próximo passo que eu tenho que ver aqui, ó, leitura dos meio milímetros também na escala da bainha. Então, além de ter passado dessa linha vertical do tambor, ter passado do 17, ele passou dessa linha aqui, ó, de baixo, logo depois do 17, que significa mais meio milímetro, ou seja, ele passou do 17,5, do 17,5, ok? Só que ele não cravou em cima, não tá, essa linha vertical não está exatamente em cima do 17,5. Portanto, eu tenho mais algum valor para acrescentar no resultado. O que eu tenho que olhar agora? Qual que é o terceiro passo? Leitura dos centésimos de milímetro na escala do tambor. Eu vou olhar para o tambor que eu tenho aqui e vou verificar qual dos traços do tambor que coincide exatamente com a linha horizontal da bainha. Nesse caso, eu tenho o valor 32. Por quê? Aqui, ó, 30, 31 e 32. Esse 32, ele coincide exatamente com a linha horizontal aqui. Portanto, eu tenho 0,32. Por quê? Porque cada tracinho aqui vale 0,01. Logo, se eu tenho 32, eu tenho 0,32. Para eu calcular a medida que está aparecendo nesse cara aqui, eu faço o seguinte, os 17 que eu encontrei aqui, né? O 0,50 que ele passou aqui embaixo, mais o 0,32. Essa somatória vai dar uma medida de 17,82. E é assim que eu faço a leitura do micrômetro centesimal, ok? Veja aqui, ó, um outro exemplo que eu tenho. Esse outro exemplo. A linha vertical do tambor, ele passa do 20, do 21, do 22 e passa do 23, certo? Ele não está cravado no 23, portanto não é um número inteiro. Ele tem algum número quebrado, aí, um número centesimal além desse valor. Então ele passa do 23, eu sei que aqui eu tenho 23. Ele não passa do meio milímetro que vem depois do 23, então eu somo com 0. E o valor do tambor que está coincidindo exatamente com a linha horizontal da bainha é o número 9, tá? Então tem aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. O 9 está coincidindo. Como cada traço vale 0,01 e eu estou coincidindo com 9, eu tenho 0,09. Se eu for fazer a somatória para ver qual a medida que aparece nessa medição, eu tenho 23 mais 0 mais 0,09. Portanto, a leitura total desse caso
é 23,09 milímetros, ok? Agora eu vou colocar na tela aquele site do simulador, tá vendo aqui? Eu tenho o simulador e vou mexer com esse simulador para cá, ó. Tá? Tô mexendo no simulador e tal, e de repente parei nessa medida aqui, ó, 22,29. Como que eu sei que é 22,29? Porque essa linha do tambor, ela passa do 20, ela passa do 21 e passa do 22, certo? E aqui, qual que está coincidindo? Nenhum está coincidindo exatamente. Eu tenho 25, 26, 27, 28, 29 e o 30. O 30 ele está mais perto, porém ele não está coincidindo. Eu sempre vou pegar o valor menor desses que a linha horizontal está mais próxima. Então o que acontece? A linha horizontal ela está entre o 29 e o 30 do tambor. Então eu vou pegar o menor, porque ele passa do 29, mas ele não chega no 30. Portanto, eu tenho 22 da escala da bainha, que é onde a linha vertical passa do 22, 29 da escala do tambor. Por isso essa medida é de 22,29, ok? Se eu quiser usar a autoavaliação, eu tenho aqui alguns exercícios nesse mesmo site, num outro módulo, que eu vou deixar os dois links para vocês aqui no Hotmart, para que vocês consigam acessar tanto o simulador quanto a autoavaliação para vocês fazerem os exercícios, tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Qual medida que está sendo vista nesse micrômetro? Veja bem, eu passo do 10, eu passo do 11, eu passo do 12 e passo do 12,5, tá vendo aqui, ó, 12,50. Então esse cara aqui ele passou do 10, do 11, do 12, passou do 12,50 e está coincidindo o 35. Então é 12,50 mais 0,35. Se a gente for falar, como aqui a gente está falando em milímetro, mas fica muito mais fácil, o pessoal entende muito se a gente transforma isso aqui em dinheiro, né? É como se fosse R$12,50 mais 35 centavos. Então ficaria 12,85. Nesse campo aqui, onde está escrito escreva aqui, a medida aqui, eu clico e coloco 12,85. Perceba que ele colocou o Vzinho de correto, tá? E aqui eu tenho essa verificação correta. Clico em novo desafio e posso fazer a medição aqui, ó. A linha do tambor, ela passa do 5, né? Porém, ela não passa do 5,5, então é 5,29. Por que 29? Ó, 25, 26, 27, 28, o 29 está coincidindo. Então, 5 daqui, 29. Vamos conferir? 5,29. Beleza, mais um acerto. Com essa explicação, você já tem total capacidade de fazer as leituras do micrômetro no sistema métrico, e esse aqui é o micrômetro centesimal. Eu vou estar deixando o link de uma aula complementar, de um vídeo complementar. Eu espero que você, além de assistir essa aula que você está vendo agora, que você assista também essa aula do link complementar. E acesse o link que eu estou mandando também desse site, para que você possa brincar com essa simulação e fazer um treinamento bacana para você estar craque aí na leitura de micrômetro centesimal. Grande abraço e até a próxima aula.